Olá, meus amigos, estou aqui com vocês de novo hoje. E aí, há um pequeno atraso, até porque eu mudei de novo aí o dia da gravação. Vai ficar acontecendo isso, de vez em quando a gente vai mudando, o Rodrigo fica aí dificultando a vida e a gente vai se adaptando à agenda dele. Não é verdade, Rodrigo? Ah. E assim, se aproxima a Semana da Pátria, e aqui no Amazonas a Semana da Pátria é algo bem interessante, porque soma-se a Semana da Pátria com o feriado da elevação do Amazonas, a categoria de província, e nessa semana vai cair um na terça, dia 5, e outro na quinta, dia 7. Para alguns, um tremendo feriadão, para outros nem tanto, mas vamos lá, a vida que segue. Mas o tópico dessa semana não podia ser mais interessante, porque a discussão do momento, que está deixando todo mundo maluco por aí, é porque o Supremo Tribunal Federal retomou o conhecimento de um processo que foi movido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que trata a respeito da discussão do artigo 28 da Lei Antidrogas, a Lei 11.343 de 2006, que traz uma discussão interessante sobre a descriminalização das drogas. E, observando os elementos da última semana, isso não podia ser mais interessante. Então, para poder não fugir à raia, o tema de hoje é esse. Então, está todo mundo discutindo a questão. E o interessante é que essa discussão sobre drogas, ela é realmente polêmica. Tem um livro muito antigo do Flávio Gicovati que diz que drogas é opção de perdedor. Bom, de fato, deixa aí a recomendação para que possa observar. Só que assim, a gente gravou um vídeo recente aqui no canal, vou deixar aí o link aí para vocês, onde o colega que estava comigo estava discutindo sobre os impactos que a droga causa na sociedade, os impactos negativos. E quando ele falou droga no sentido mais amplo, e ele apresentou a droga que causa maiores impactos, ou seja, o álcool. Então, assim, ainda falta uma discussão na nossa sociedade a respeito, efetivamente, de como é que vai se tolerar essa questão referente a drogas, a entorpecentes, a alucinógenos, barbitúricos ou qualquer outra coisa. Porque parece muito irracional que algo que vicie muito, como álcool, possa ser legalizado e outras substâncias não. E assim, eu não estou dando nem opinião se isso deve ser legalizado ou não. O fato é que me parece uma hipocrisia danada discutir essas questões de forma absolutamente diferente. E é engraçado que esse tratamento da polêmica de drogas, que hoje existe legislação própria para tanto, e eu falo isso porque está cheio de parlamentar dizendo está aí o Supremo usurpando as funções do Legislativo. Não está, tá? Não está. Porque existe lei, que é a Lei 11.343, que trata sobre isso, e antes já existia legislação sobre isso. Na verdade, o Brasil tem legislação para tratar sobre drogas já desde 1830, quando se tratava da proibição do uso da maconha. Tem alguns documentários pequenos sobre isso, eu vou deixar o link para que vocês possam acompanhar. Mas, assim, existe, então, uma disposição legislativa já desde 2006 que fala sobre a necessidade da regulamentação do tratamento de drogas e uma posição muito interessante já fixada na lei, ou seja, pelo legislativo, de que deve haver uma separação muito grande entre o usuário e o traficante. A polêmica é que o artigo 28 da Lei 11.343, ela acaba não descriminalizando o uso de drogas, acaba despenalizando, ou seja, a lei considera que é crime, mas que não há pena. Porque as penas contidas no artigo 28 não são basicamente penas, né? Advertência, prestação de serviço à comunidade não seria tanto assim. Qual é a polêmica então? E o que o Supremo está discutindo? Por quê? Ponto 1. O primeiro problema que nós temos nesse mundo de hoje é que você não tem tempo para absorver as coisas com a velocidade que deveria tomar, com a velocidade ponderada que você deveria ter. Você já tem um assunto de hoje, o assunto de amanhã, o assunto de depois, e ninguém quer muito se aprofundar em alguma coisa porque as coisas já vão ficando velhas de um dia para o outro, ou de uma manhã para outra. E esse tema, efetivamente, não deveria ser encarado assim. Então, tem um bando de gente por aí levantando, discutindo e se posando de bom moço, para poder falar nesses termos, se levantando contra essa discussão que o Supremo está trazendo, dizendo que está tendo uma inversão de valores, onde o Supremo estivesse entrando nessa seara do Legislativo. De novo, não é, porque existe legislação para tanto. O problema é que a legislação, quando ela vai tratar do usuário,
que deveria não ser encarado da forma repressiva que se faria ao traficante, não fixa o que é efetivamente consumo, ou o que seria o usuário. E essa distinção do que deve ser ou não encarado, de quem deve ser ou não encarado como usuário, acaba acontecendo no caso a caso, pela autoridade policial, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, ou seja, pelo aparato de repressão criminal. E nisso há um problema, porque o caso que foi levado ao Supremo e o que o Supremo está decidindo é um recurso. Pausa bem aqui. Para você que não é entendido dessas situações, essa é a função típica do Supremo. Então, questões de discussão legislativa que acabam gerando conflito de compreensão a respeito de constitucionalidade ou de decisões judiciais que são apreciadas dentro de toda a estrutura judiciária brasileira, que demonstram um possível conflito com a interpretação constitucional, devem acabar chegando ao Supremo Tribunal Federal. Lógico. Então, o que chega ao Supremo Tribunal Federal é um recurso extraordinário que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo propôs em decorrência de uma situação bastante esdrúxula. Uma pessoa que foi condenada a uma pena de restrição da liberdade por conta do porte de 3 gramas de maconha. É bastante interessante isso. Por quê? No seu voto mais recente, o ministro Alexandre de Moraes ele traz uma discussão a respeito do quão dispar é essa discussão a respeito de quem pode ser considerado usuário ou não, conforme o grau de instrução, conforme a idade e conforme a cor da pele. O colega Mestrinho que esteve conosco chegou a demonstrar um exemplo gritante sobre essa situação, onde, numa situação muito estranha aqui, 1 ano por cada grama de droga acabou implicando na prisão de uma determinada pessoa. De acordo com o levantamento do ministro, eu vou deixar aí o link para que você acompanhe a manifestação dele no Supremo. Está aí no YouTube, você pode acompanhar. Se a pessoa é jovem, de 18 anos, sem estudo, vamos lá, analfabeto ou quase isso, e negra ou parda, a probabilidade dela ser encarcerada e compreendida como sendo traficante pelo consumo da mesma quantidade de substância que uma pessoa que seja de nível superior, branco e não pobre, é muito maior. Porque a compreensão caso a caso tem causado essas distorções. Toda discussão tem rodado hoje no Supremo por parte a respeito dessa discricionariedade enorme, esse decisionismo, ou mesmo a grande arbitrariedade que faz com que o racismo estrutural, preconceito e tudo quanto eu vou dizer assim, relativismo que não deveria estar acompanhando esse tipo de situação, não poderia estar sendo tratado. O ministro pegou e falou: existem situações, então, onde uma pessoa com mais de 40 anos de idade tem possibilidade de, pela mesma quantidade de drogas, não ser considerada como sendo traficante, como uma pessoa que tem 18 anos de idade. Está aí o link. É bom dar uma olhada a respeito disso, porque essa diferenciação é interessante. Porque o que ele diz? Se nós temos o mesmo tipo, esse é importante, que é o consumo, vamos imaginar, de uma quantidade, esses mesmos 3 gramas de maconha, que é o caso que foi levado justamente ao Supremo Tribunal Federal, acaba implicando como sendo tráfico, portanto, geraria um encarceramento ou a aplicação de medidas criminais que não sejam somente a advertência, eles devem ser aplicados, então, para todo mundo. A grande discussão que se está tendo no presente momento é qual é o parâmetro para tanto. E aí eu vi, nesse momento, um histrionismo gigantesco. Até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acabou falando que manda muito ruim o Supremo Tribunal Federal se substituindo ao Legislativo. Bom, não é. Não é. Por quê? Primeiro, a legislação está aí. E se o Legislativo acha extremamente importante discutir essa situação, já deveria há muito tempo, porque a lei é de 2006, não é de ontem, deveria já há muito tempo estar tomando a parametrização, que é o que está sendo forçado o STF a tomar. De novo, isso é muito importante, porque tem pessoas que acreditam, e às vezes falar o óbvio é surpreendente, tem pessoas que acreditam que o Supremo pegou um dia, resolveu um estalo e disse: eu vou tratar dessa questão aqui agora. Não, não é.
Não, não é essa a questão. Isso depende de uma provocação judicial, que é o que foi aconteceu nessa situação. Então, que queira que não, o Supremo Tribunal Federal está interpretando, de acordo com a Constituição, de acordo com a legislação, quais são os parâmetros para que se possa separar de uma forma muito clara o que é usuário e o que é traficante. Porque não dá para se admitir que uma pessoa com 40 gramas de maconha possa ser considerada traficante se for preto, pardo, pobre, analfabeto ou jovem, e uma outra pessoa com a mesma quantidade, branca, classe média, nível superior, não seja. Então, se o tipo penal é tráfico, então ele deve ser tráfico para ambos ou deve ser consumo para ambos. E engraçado é ver tanta gente se levantando, discutindo como se isso fosse um absurdo. Bom, por quê? Essa é uma questão que ela não é simples, e eu estou fazendo uma discussão a respeito da questão mais importante de tudo, que é coerência. Porque a discussão sobre esse problema envolve, obviamente, aspectos de natureza filosófica, de natureza jurídica, evidentemente, de saúde pública e de natureza religiosa, por que não? Então, já existem no processo amicicuri que estão se manifestando para, nesse caso, já que ele é de repercussão geral, fazer uma ponderação adequada a respeito de um posicionamento que vai trazer repercussão para toda a atuação judicial e toda a atuação da própria polícia em campo. Então, isso realmente é muito importante. O que não dá para acontecer agora é que, por mesma substância e mesma quantidade de drogas, pessoas diferentes, de acordo com a sua diferença social, diferença étnica, se for colocado desse jeito, e olha só o perigo da utilização dessa palavra, possam acabar sendo prejudicadas, fazendo com que, dentro do nosso sistema carcerário, nós tenhamos uma quantidade gigantesca de pessoas compreendidas como sendo traficantes, quando, na verdade, deveriam estar sendo compreendidas como sendo usuários. Até porque, se a regra fosse essa, em tudo quanto é bar que as pessoas frequentam, que você frequenta, onde tem um playboyzinho branco puxando o seu beck lá, deveria ter a mesma quantidade de encarcerados dentro dos estabelecimentos prisionais, e isso não se vê. De novo, o problema todo é que ainda continua havendo uma grande discussão a respeito dessa questão toldada por preconceitos, ou por racismo, ou por aparafobia mesmo, ou simplesmente elitismo, porque é justamente no voto do ministro Alexandre que se observa isso. Então, quem mais integra a elite não teria, de acordo com a avaliação do sistema repressivo, necessidade de estar traficando, mesmo que a quantidade seja elevada. Então, se compreende como sendo usuário. Não, de novo, que raciocínio anacrônico do caramba. Então, a discussão sobre essa questão poderia ser levada na própria lógica mesmo. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que reafirmar. O Supremo está fazendo seu papel, é bom que o faça mesmo, até porque, de novo, esse decisionismo tem causado problemas e tem feito com que racismo, de forma entremeada no processo penal, acabe sendo fomentado, e isso efetivamente precisa ser extirpado. Acho que a gente precisa de uma pauta sobre isso. Eu vou ter uma discussão específica aqui conosco a respeito de racismo estrutural, e é muito interessante agora porque o meu amigo Maurílio acabou fazendo uma indicação recente de um material, vou deixar o link para que você possa acompanhar um material interessante, como você ser um educador antirracista. Achei interessantíssima a obra. Depois a gente vai fazer um comentário específico sobre isso. Mas, assim, a outra questão, evidentemente, é que você precisa fazer um tratamento a respeito de condições que são extremamente importantes, tanto a segurança pública quanto a saúde pública, através de argumentos lógicos. O problema é que apelar para a lógica em tempos de hoje é realmente quase que um suicídio, né? Porque todo mundo hoje já está com a cabeça fechada, as pessoas já possuem suas convicções formadas e as pessoas saem mesmo com a sua grande verdade a respeito de tudo e não estou interessado muito a mudar. A gente discute isso em vários momentos aqui no canal. E é muito interessante porque nós que integramos o campo progressista somos extremamente críticos a respeito desse comportamento de gado que determinadas seções de orientação política acabam compreendendo a respeito de determinados assuntos. Desculpa a provocação, mas não tem como pensar diferente. Porque o pessoal se enlata dentro da compreensão de que
não cabe tal coisa e pronto, pode cair o mundo e ninguém para poder pensar. Parece até aquele raciocínio quinta série, você quer falar e o cara tá lá com a mão no ouvido, lá, não vai ouvir. Não é o que está acontecendo nas discussões do Congresso versus o que está sendo lançado lá no próprio Supremo Tribunal Federal? Não deixa de ser isso. Então, eu acho que o nó górdio da questão, não só para isso, mas para outros temas tão mais sensíveis, tão mais sensíveis quanto esse, precisa efetivamente de uma discussão que seja mais desapaixonada. Até porque nós não podemos estar avançando décadas após décadas sem a resolução de situações que são extremamente importantes. Essa é uma questão realmente importante. E a discussão sobre essa questão precisa ser levada envolvendo todos os aspectos sem histrionismos. Porque, por exemplo, a discussão pelo campo religioso leva efetivamente a dissonâncias interessantes, né? Qual o campo religioso para começo de conversa? Se for a análise por todas as religiões cristãs, das quais eu acabo integrando, nós vamos ter problema, porque a própria possui interpretações dissonantes a respeito da utilização de substâncias alcoólicas, por exemplo. Foi Jesus que transformou água em vinho. Ele não transformou vinho em água. Tá lá, no nosso livro sagrado. Então, nós vamos começar a lutar contra o que nós temos nas nossas Sagradas Escrituras. Então, eu acho que isso efetivamente não é parâmetro para discussão. As discussões a respeito no Supremo Tribunal Federal sobre essa questão, elas são questões que envolvem, obviamente, a necessidade de convivência harmônica em sociedade. E de novo, essa convivência harmônica, ela prescinde de uma compreensão aprofundada religiosa, tanto é que o nosso Estado é laico, por consequência. E a gente fica, parece que malhando em ferro frio, dizendo, peraí, vamos ouvir os argumentos científicos para tanto. E olha só, nesse momento que a gente está vivendo hoje, nesse momento de pós-verdade, analisar argumentos científicos parece uma heresia para algumas pessoas. Teve até um cara engraçado, eu não sei quem foi, eu vou deixar o link, vou procurar. Tem um link que o cara disse assim, está tendo um verdadeiro fanatismo com a ciência, parece uma religião a ciência. Se a ciência disse, as pessoas têm que acreditar. Pelo amor de Deus, mano. O método científico é um dos maiores avanços que a humanidade teve ao longo desses anos. Anos não, ao longo dos milênios da nossa existência. E assim, esse próprio mecanismo que a gente está utilizando para poder se conversar é decorrência disso. E tem gente que ainda fica militando contra. De novo, é a história do que eu falei lá no vídeo do meio ambiente. É a galera que pega, se fosse dinossauro, tava torcendo pro asteroide. Porra, mano, para com isso. E é muito engraçado porque aqui no Brasil a gente está sofrendo esse tipo de coisa, discutindo com o trauma recente desse último quadriênio, onde nós tivemos problemas com pessoas que estavam extremamente extremadas. Eu vi recentemente, inclusive, na CPI que existe no Distrito Federal, não é as que estão no Congresso, é a que está na Assembleia lá do próprio Distrito Federal, de um camarada lá, se informando dentro de tanta bolha que ele disse, eu fiquei com medo porque no governo Dilma, aí iam tirar as pessoas que estavam em situação de rua, iam colocar nas nossas casas se tivessem quartos sobrando. Onde foi que ele viu isso? Tá? Se disserem que o Papai Noel é comunista porque é vermelho, coitado do bom velhinho, esse ano vai tomar porrada. Tá. Eu acho que efetivamente a gente precisa parar um pouco e observar com atenção o mundo onde a gente existe. E acho que as pessoas estão meio que ficando loucas. Só que essa é uma crítica que o campo progressista gosta de fazer para essa análise dessa direita extremada, essa extrema-direita tupiniquim que nós temos aqui, ou mesmo esse grupo de fanatizados fundamentalistas, neofundamentalistas religioso-políticos, né? Porque idólatras que idolatram uma única pessoa. Interessante, surreal. Mas, o campo progressista precisa fazer sua meia-culpa. Isso não só a nível nacional. Eu não deixo de fazer observações aqui no nível local. Eu acho engraçado, de novo, eu falei na abertura do vídeo, porque isso tem muito a ver com algumas questões que a gente acaba observando para cá. E, é apenas uma dissonância do tema principal. Mas é interessante agora que, recentemente, eu tenho enfrentado discussões aqui dentro do campo progressista no Amazonas, onde a análise do que é verdade efetivamente não interessa. Eu tive uma discussão interessante, meu amigo Borges estava comigo lá justamente com outros que integram a nossa agremiação partidária e, assim, virou muito fácil, ele é de qualquer coisa.
me acusando, por exemplo, de ser alguém que seria contra os ideais de esquerda. Logo eu. Logo eu. E apesar de você juntar um caminhão de informações, mostrando discussões dentro das agremiações aqui internas, e isso se repete o Brasil inteiro. Não estão nem aí para a verdade. Elas querem unicamente pegar e discutir aquilo que lhes interessa pelas suas próprias conveniências, pelo que é mais raso. Então, por mais que você diga, não, impugnante, você está errado e você está mentindo, e você mostra a mentira, as pessoas decidem simplesmente não olhar. Engraçado, tipo aquela situação do macaquinho, né? Eu não vejo, eu não olho e eu não falo a verdade. Por isso que dizem que quando você está apontando um dedo para a pessoa, você tem outros 3 apontando para você. É exatamente por isso, por conta desse tipo de raciocínio mesquinho, que aqui no Amazonas tem dentro do campo progressista, e é bom deixar isso registrado, que acaba acontecendo esse mesmo tipo de problema em todos os grandes campos. Porque se você não tem unidade a respeito de algo muito importante, que é coerência, que você vai esperar que o outro pegue e se convença? Porque aqui, toda essa guerra que existe com relação à discussão do que é verdade ou não progressista, se há interesses por sinecuras que se alimentam de uma política em um ciclo vicioso. Que triste. Que triste. Mas de lá, a discussão no Supremo Tribunal Federal, onde existe todo um acirramento com todas as manifestações da extrema-direita, ou dos conservadores, ou dos cidadãos de bens, é diferente. A discussão é super simples. A discussão é de que a pós-verdade lá está a serviço da hipocrisia. É a serviço de quem esteja fazendo a política como política de forma profissional, algo que seja um local somente para bons moços. E que discussões polêmicas e importantes como essas não podem ser realizadas sob pena de você perder a atenção ou, principalmente, os votos dos incautos que façam lhe manter de forma eterna nas tetas do Estado. Efetivamente, vencer contra isso vai exigir um sacudi muito maior do que o apelo para a coerência. Talvez para isso a gente tenha que fazer um paralelo mesmo, porque já se dizia na parábola do lobo e do cordeiro que nada adianta de argumentação quando se você tem do outro lado a força. A parábola fala isso mesmo, porque não interessava que o cordeirinho falava, eu vou deixar o link da história para quem não conhece, vou ver se eu consigo achar um vídeo para que você possa observar. Para o lobo, que já estava mal intencionado, não interessava qual era a desculpa que ia dar. Ele ia comer o cordeiro de qualquer jeito mesmo. Só que assim, nessa questão a gente não está fazendo uma discurso de força, porque nesse caso não há o Estado malvadão, porque nesse caso o Judiciário integra o Estado, o Legislativo integra o Estado, o Executivo nessa história, coitado, está observando o que vai ser decidido para um lado ou para o outro para poder se queimar menos. Todos eles são o Estado. A discussão é muito mais rasteira, não há força nesse caso. O que há, na verdade, é um processo kafkaniano. Porque o processo, nesse caso, o processo judicial, ou o processo legislativo, ou esse processo como um todo, ou quem sabe que seja o mesmo processo que me imputam, acho interessante isso, eles não passam deixar de ser como sendo ardis ou instrumentos para poder afastar a verdade efetivamente do conhecimento de quem seja interessante. Porque quanto mais o processo é tortuoso, mais a pós-verdade prevalece. O problema é que o Joseph K., sujeito ao processo, acabou morto com uma faca no meio do peito. Bom, eu acho que a nossa democracia e principalmente a nossa sanidade não admite isso. É o que a gente espera. Muito obrigado. Se você acompanha até aqui, deixa sua crítica, comentário e a gente se vê na semana que vem.